A paz do Senhor, igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Por favor, abramos as nossas Bíblias. Livro de Lucas. Lucas, capítulo 19. A partir do verso 1, iremos ler até o 10, amém? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para hospedar-se, para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, Jericó é uma das cidades mais antigas que existe. Jericó era um lugar muito belo na época de Jesus. Era uma cidade frondosa, de várias palmeiras. Uma cidade que ficava aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Mas uma cidade muito rica. Muito rica. Era ali que a maioria dos sacerdotes residia. Eles residiam em Jericó. Foi em Jericó que houve uma batalha tremenda, onde nós todos sabemos que o povo de Deus rodeou aquela terra, e aquelas muralhas ruíram. Jesus, ele estava caminhando, porque o destino dele era Jerusalém, mas ele havia de passar por Jericó. Ele teria que passar em Jericó. Era a última vez que Jesus teria que passar naquele lugar. Era a última vez que Jesus, porque uma semana depois, ele haveria de ser crucificado. Ele haveria de ser morto. Então as pessoas daquela cidade, eles teriam que aproveitar a oportunidade que Jesus estava passando naquele lugar. Tem coisas na nossa vida, irmãos, tem oportunidades na nossa vida que ela só vai acontecer uma vez só, e nunca mais haverá outra oportunidade. Por isso nós devemos agarrar essas oportunidades como nunca agarramos, porque outra vez ela não vai passar. Mas é interessante que Jesus, ao passar em Jericó,
ele traz cura a um homem que andava à beira do caminho. Ele andava como esmolé, pedindo. Ele estava caído, prostrado, pois ele era cego. Mas Jesus estava passando, e diz a Bíblia que aquele homem, ao ouvir aquela multidão passando, ele começa a perguntar quem está passando, e disseram para ele: é Jesus. E aquele homem não perde a oportunidade e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para e pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu volte a ver. Jesus diz: veja, a tua fé te salvou. E Jesus vai e chega em Jericó. E quando Jesus está passando ali, depois desse acontecimento, vem Zaqueu. E ele escuta que Jesus ia passar ali também. Zaqueu, diz a Bíblia, que ele era de pequena estatura. Era um homem baixo. Mas quem sabe no coração de Zaqueu bateu uma esperança, diz: olha, eu não posso perder a oportunidade que está batendo na minha porta. Jesus está passando, eu preciso conhecer quem é este Jesus. E o tema dessa mensagem diz: o encontro de Jesus com Zaqueu. E a Bíblia relata nos versículos que nós lemos aqui: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade hoje que muitos querem ver Jesus. Ontem o pastor Walter estava pregando ali na inauguração da igreja em Jaçanã, e ele falava das experiências que ele tinha, que ele ensinando ali pra gente, né, como que deveria você abordar as pessoas, pregar, falar do amor de Jesus. Ele falou: não precisa. Ele falou: irmão, eu não perco tempo. Se eu vou na padaria, chego lá, eu vejo lá Tatiane, e eu escrito na Tatiane, tudo bem contigo? E aí ele começava a falar, e a mulher Tatiane, ele já entendeu? Então ele já começava a pregar para aquela pessoa, aí ele dando os exemplos ali, as experiências que ele teve. E hoje, irmão, nós vivemos, se você sair nas ruas, eu não vou muito longe não, de Itaquá mesmo. Se você sair nas ruas de Itaquá e perguntar para a maioria das pessoas, a maioria já ouviu falar de Jesus. A maioria das pessoas já ouviram falar de Jesus. Querido, mas não basta apenas ouvir falar de Jesus. Não basta apenas ouvir. Zaqueu, ele vai à procura de Jesus. E há uma diferença. Segundo as pessoas que estudam a Bíblia, diz que quando fala procurar, era algo incessante, era algo contínuo. Zaqueu, ele não se cansava enquanto ele não visse, não colocasse os seus olhos em Jesus, enquanto ele não conhecesse quem era aquele que poderia salvá-lo. Ele não ia descansar, porque ele queria saber quem era Jesus. E nessa noite nós iremos falar algumas coisas sobre Zaqueu. E a primeira delas era que Zaqueu era um espectador oculto. A palavra espectador, ela é escrita com duas letras, com S e com X. Espectador com X, com S aliás, é aquele tipo de pessoa
que ele vai apenas assistir um espetáculo. É um espectador, foi ali assistir, quem sabe um show, quem sabe um espetáculo ali. É um espectador da televisão. Esse é um espectador com S. Mas o espectador com X é aquele que arde no coração de conhecer aquilo que ele está procurando. É aquele que arde no seu coração. É aquele tipo de pessoa, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma prova no Enem. Ele não vê a hora. Ele fica até às vezes sem dormir, porque ele está esperançoso em ele poder passar naquele vestibular. Ele quer de qualquer maneira. Então é esse tipo de expectação, é esse tipo do coração que Zaqueu tinha. Zaqueu não apenas ele queria ser um espectador com esse, de ficar ali ouvindo um espetáculo, de ver o que Jesus podia fazer, como foi com Herodes. Jesus chega diante de Herodes, e a Bíblia diz que Herodes chega e ele se alegra ao ver Jesus. Mas a Bíblia diz que ele queria apenas ver sinais. Ele disse: olha, eu quero ver um sinal que esse homem pode fazer. Era um espectador com esse, ele queria ver um espetáculo, Jesus fazer alguma coisa ali. Mas Zaqueu não era desse tipo. Zaqueu queria ter um verdadeiro encontro com Jesus. Só que, querido, Zaqueu era um publicano. E o povo judeu, o povo de Israel, ele tinha um certo tipo de rancor com os publicanos. Eles não gostavam dos publicanos. E além do mais, Zaqueu, além de ser um publicano, e o tipo de publicano é aquele que cobrava impostos dos judeus para Roma. Só que Zaqueu não era aquele simples cobrador de imposto. Ele cobrava além do devido. Ele cobrava além daquilo que era para ele cobrar. Será que hoje nós estamos vivendo num mundo assim? Ele cobrava além, querido. Então ele era odiado pela nação de Israel. Ele era odiado pelos seus próprios patriotas. As pessoas olhavam para Zaqueu e via ele como uma pessoa desleal. Aos fariseus, às religiões dos saduceus, olhavam e viam: esse não é leal, esse é um traidor, esse é um ladrão. Porque ele extorquia as pessoas. Ele cobrava indevidamente, além. Por isso que a Bíblia diz que ele era rico, porque ele enriqueceu ilicitamente. Ele tinha muita riqueza, mas enriqueceu de uma forma completamente errada. Hoje nós estamos vivendo num país onde tantas pessoas têm enriquecido, fraudando os outros, roubando os outros, lesando as pessoas. Irmão, Deus está falando ao meu seu coração aqui nesta noite. Viva na verdade, querido. Se comprou, pague. Não faça, meu irmão, dívida além daquilo que você possa pagar. Viva na verdade. Não seja uma pessoa fraudulenta. Ande na verdade, seja justo com as outras pessoas. Porque isso, querido, a pessoa que frauda os outros, isso é pecado. Deus abomina esse tipo de coisa. E Zaqueu, ele estava ali porque ele queria ser diferente de toda aquela multidão, de todos que ali estavam. E ele queria ver Jesus de qualquer forma. E diz a Bíblia que Jesus está vindo, e uma multidão o acompanhava. Só que Zaqueu olhou aquela multidão, e por ele ser de baixa estatura, ele falou: jamais. Como que eu vou vê-lo? Como que eu terei um encontro com Jesus?
Ô Jesus, tem um encontro comigo? Eu preciso correr. E ele corre, querido. Ele corre e passa à frente da multidão. Ele passa à frente de Jesus. E ele sobe numa figueira brava. Ele sobe porque ele era de baixa estatura. Ele olhava aquela multidão e falava: jamais eu vou conseguir. E ele consegue subir numa figueira brava. E ele fica lá em cima, esperançoso. Será se ele vai me notar? Será se ele vai me notar? Às vezes nós falamos umas frases que às vezes ela é errônea, né? Nós falamos que às vezes nós nos encontramos com Jesus, que nós aceitamos a Jesus, mas na realidade não é nós que encontramos ou nós aceitamos, é Ele que nos encontra, é Ele que nos aceita, é Ele. Porque a Bíblia diz que Zaqueu estava lá em cima, naquele sicômoro, e de repente Jesus chega e Jesus para em frente àquela árvore, e Jesus olha entre as folhagens daquela árvore, porque o sicômoro ele é cheio de folhas, querido, é cheio de galhos, uns galhos grossos, e ele subiu e ficou lá em cima, e Jesus olhando entre aquelas árvores, irmão, alabassuricantarabass, os olhos de Jesus vê além daquilo que você imagina, os olhos de Jesus vê além da tua imaginação, ele vai no mais profundo e íntimo do teu ser, porque a palavra dele diz que ele viu Zaqueu entre aquele sicômoro. É ele que viu Zaqueu. Aleluia. Jesus, ele contempla o teu coração. Ele sabe a maneira que você entrou aqui nesta noite. Ele sabe como que está a tua vida neste lugar. Ele sabe qual as agruras que está o teu coração. Ele te conhece por dentro e por fora, querido. A Bíblia diz que não, como fugiremos da presença do Senhor? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer as profundezas a nossa casa, até ali a tua mão estará. Não tem como fugir dos olhos dele. Não tem como fugir. Os olhos dele é os olhos de amor e de graça. Os olhos dele é cheio de compaixão pelos perdidos. Os olhos dele é cheio de compaixão. Lembra daquela mulher que estava levando o seu filho, e ele olha para aquela mulher e diz: não chores. Não chores, mulher, porque o olhar de Jesus é um olhar de compaixão pela minha e a sua vida. Zaqueu é uma pessoa que figura a cada um de nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos completamente destituídos da glória de Deus. Não haveria mais como sermos salvos. Não haveria, estávamos condenados eternamente. Mas Ele veio. Ele veio, Jesus Cristo veio, aleluia, e Ele foi e se entregou numa cruz, morreu por mim e por você, para nos dar a vida eterna. E Jesus, ao olhar entre aquelas folhas daquela árvore, Ele olha e contempla Zaqueu, empoleirado em cima daquela árvore, e Ele diz: Zaqueu! Eu imagino como fica o coração daquele homem, como ele fica trêmulo em cima daquela, eu não sei como ele não caiu. Você imagina, querido, ele era um pecador, ele era uma pessoa que fraudulava as pessoas, era uma pessoa que injusta, era odiado por tudo e por todos, as pessoas odiavam ele. Você imagina o nosso governo hoje, por exemplo, um governo hoje que é corrupto. Ninguém quer ficar nem perto, irmão. Quem quer ficar perto de uma pessoa corrupta? Ninguém queria ficar perto de Zaqueu. Mas Zaqueu um dia, ele pensou dentro do coração, imagino, que aquele homem diz: não, chega. Eu não posso mais ser assim. Eu preciso ter a minha vida transformada. Só que o homem, pelas suas meras forças mortais, ele não consegue sair, ele não consegue mudar-se a si mesmo. Não tem como, porque nós somos meros mortais, irmão. Não há possibilidade nenhuma em nós de querermos sermos melhores, porque nós somos ruins, nós somos pecadores, e nós necessitamos da graça poderosa
dele que coloca o homem de pé, é a graça dele que nos favorece, é a graça dele que te levanta. E Zaqueu, quem sabe eu estou conjecturando, quem sabe Zaqueu diz: olha, eu preciso mudar, eu não posso ser mais assim, a minha família não pode ser mais sofrer do que já tem sofrido. As pessoas que olham para a minha família, todos querem passar longe, porque olham para mim e vê a pessoa injusta, vê o pecador. Eu não quero mais viver assim. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite que não querem mais viver nessa vida de mesmice, que não querem mais viver nessa vida de pecado, mas querem dar um basta hoje. Hoje é o dia, hoje é a hora, agora é a hora, querido, de haver uma mudança total na minha e na sua vida. Deus, Ele pode dar um basta hoje, se você assim o quiser. Zaqueu esperava Jesus passar. Ele esperava, até que enfim chegou a hora. Chegou o momento. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Lembra que eu falei lá no início, Jesus estava de passagem, era a última vez que ele ia passar em Jericó. Uma semana posterior ele ia ser entregue, ia ser morto. Ali era a única oportunidade da vida de Zaqueu. Era a única, irmão. Zaqueu tinha que agarrar com as duas mãos aquela oportunidade, que não haveria outra. E quando Jesus ali chama Zaqueu, e ele diz: Zaqueu, desce. Desce, Zaqueu. Porque Zaqueu era um homem rico, irmão. Era uma pessoa de posição. Você imagina já a dificuldade que teve para ele subir aquela árvore. Porque as pessoas, ele ficou pensando no que a opinião pública, o que as pessoas pensariam dele. E às vezes a gente fica pensando no que vão pensar de nós. Às vezes nós estamos trabalhando na igreja, e às vezes alguém chega para você e diz: olha, não é assim. Você fica pensando na opinião pública, não liga porque os outros falam, querido. Faça a obra de Deus, cumpra o propósito pelo qual Deus te chamou. Não ligue para o que os outros falam. Vai em frente, siga em frente. Se eu fosse dar ouvido a tudo que já me falaram, querido, não seria essa pessoa que vos fala aqui nessa noite. Eu já teria parado há tanto tempo. Mas a gente tem que fechar os nossos ouvidos para as vozes caluniadoras. Nós temos que fechar os nossos ouvidos para aqueles que querem destruir o plano de Deus na nossa vida, e abrir o coração para o propósito de Deus. E Zaqueu, ele fala para Zaqueu: desce depressa, porque hoje eu me convenho pousar na tua casa. Depressa, porque a salvação é hoje, Zaqueu. Não é amanhã, é hoje. É hoje, Zaqueu. É hoje, Zaqueu. Jesus está dizendo em outras palavras: hoje eu quero entrar na tua casa. Mas não é uma entrada apenas de uma pessoa que vai hospedar e ir embora. Não, Zaqueu, eu quero morar dentro de você. Eu quero fazer a mudança dentro do teu coração, da tua casa. Eu quero mudar completamente a tua família, Zaqueu. Eu quero fazer morada dentro de ti. Eu quero morar contigo para sempre. Eu quero estar contigo para sempre, Zaqueu. Eu não quero ser apenas um hóspede, mas eu quero viver contigo. Pressa significa que Deus, Ele tem pressa de nos relacionar conosco. Ele tem pressa, aleluia, de se relacionar com cada um, querido. Pressa significa também: eu tenho pressa de salvar a humanidade perdida. Eu tenho pressa de te salvar. Por isso aproveite a oportunidade. Não deixe para amanhã o que deve ser feito hoje. Pois eu me convenho pousar na tua casa e morar para sempre.
A Bíblia diz que Jesus, antes de morrer, Ele faz uma promessa aos discípulos e diz: olha, eu não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o meu Consolador. Eu enviarei o meu Espírito. E Ele vai morar dentro de vocês. Eles vão morar dentro de vocês para todos sempre. Eles vão estar com vocês para todos sempre. Ele vai estar conosco. Sabe quem mora dentro de você e de mim? Não é qualquer um. É o Espírito Santo de Deus. É o próprio Jesus, através do seu Espírito, morando dentro de cada um de nós. Aleluia! É por isso que Ele disse para Zaqueu: olha, eu me convenho pousar na tua casa. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus tem pressa de salvar. Deus tem pressa de entrar na casa. Deus tem pressa de mudar. E quando Ele entra, Ele pega todo o controle daquele lugar. Ele toma todo o controle. Ele assume. A partir daquele momento que nós damos a liberdade para Ele, nós damos a autorização para Ele. Ele diz: olha, até hoje você viveu dessa maneira, até hoje era assim, era assado, mas a partir de hoje é eu que comando, eu que assumo o controle, é eu que coloco as coisas no devido lugar, é eu que tiro o que deve ser tirado, é eu que acrescento o que pode ser acrescentado. Eu não sei o que está fora da tua vida hoje. Eu não sei o que Deus Ele precisa entrar e mudar a tua casa, mudar dentro do teu casamento, na tua família. Mas eu sei dizer uma coisa: Jesus, aleluia, aquele mesmo que falou para Zaqueu, Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui, aleluia, Ele deseja entrar dentro do teu coração. Ele deseja mudar tudo do lugar. Por isso, dê as rédeas à tua história para Ele. Ele deseja mudar. E quando Jesus vem, querido, Jesus, eu costumo dizer que Jesus, Ele não passa por acaso. Deus não é um Deus do acaso. Deus não é... Acho que amanhã eu vou passar Itaquá, depois eu vou para Suzano. Não. A agenda de Jesus, querido, toda a agenda dele tinha um propósito. Tudo que Jesus ia fazer tinha um propósito. Por que Ele teria que passar em Jericó? Por que Ele precisaria falar com aquele homem? Aleluia. Por que Ele precisa falar contigo? Por que Ele precisa entrar na tua história? Há um propósito para isso. Porque Ele deseja mudar você. Ele deseja mudar as nossas vidas. Vou falar agora algumas coisas que foram os obstáculos na vida de Zaqueu. Zaqueu precisou vencer os obstáculos da condição física. Você imagina, ele era uma pessoa praticamente anã. Era baixa estatura, diz a Bíblia. Eu imagino que Zaqueu deve ter sofrido muito bullying na escola. Escola é um lugar... Na escola, é o lugar onde mais se coloca apelido. Na escola ninguém tem nome, todo mundo é só apelido. Você imagina Zaqueu, tanto que ele não sofreu, baixinho, olha lá. Ele deve ter sofrido chacota. As pessoas faziam chacota de Zaqueu, porque ele era de baixa estatura. E um dos obstáculos que ele sentia era isso, no físico. As pessoas olhavam para Zaqueu e não dava nada. Ele era zombado por tudo e por todos. Esse foi um dos obstáculos da vida de Zaqueu. Zaqueu também, ele precisou vencer
O obstáculo do orgulho, irmão. Esse é um obstáculo mais terrível na vida de um ser humano. O orgulho. Diz a Bíblia que o orgulho ele precede a queda. Precede a queda. E o espírito altivo precede a ruína. Zaqueu tinha um coração muito orgulhoso. Ele precisava se despir do orgulho, tirar aquela roupagem de orgulho e se vestir de uma nova pessoa. Ele precisava ter um coração humilde agora. Mas nós não estávamos falando aqui de uma pessoa qualquer. Zaqueu era rico, irmão. Se hoje nós vemos as pessoas que menos têm poder aquisitivo já com muito orgulho, imagina aquele que tem poder aquisitivo muito alto. E eu vejo aqui que a primeira coisa que Zaqueu teve que subir e deixar o seu orgulho cair de lado foi ter que subir numa árvore. Imagina um homem rico já subindo numa árvore, já tinha que deixar o orgulho. Você percebe que no caso de Zaqueu ele estava caído e ele foi levantado. Porém, no caso de Bartimeu, no caso de Zaqueu, ele estava muito empinado e ele precisava descer. Quando ele estava em cima da árvore, o que Jesus disse para ele? Desce. Desce. Saia desse orgulho. Sai disso que está consumindo a tua vida. Esse orgulho que está te matando, desce. Porque eu abato os orgulhosos, mas dou graça aos humildes. Desce, Zaqueu. E é depressa, que eu quero arrancar esse orgulho de você. Ele teve que descer do pedestal do orgulho, teve que descer do pedestal da vaidade e abrir o coração para Jesus. Eu não sei como que você entrou aqui, qual o jeito que o teu coração entrou, querido. Mas se de repente você tem algum orgulho no teu coração, desce hoje. Humilha-te. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados por Deus. Aquele que se humilha na presença de Deus, ele é exaltado. Porém, aqueles que se orgulham, ele abate. É preciso descer. Quanto mais descemos na presença de Deus, mais crescemos espiritualmente. Quanto mais você desce, mais é o contrário, irmão. Quanto mais você desce, mais você cresce na presença de Deus. Não é que nem o mundo lá fora, que as pessoas quanto mais tem status, a pessoa quanto mais tem dinheiro, quanto mais é orgulhosa, mais ela se sente a bambambam. Ela se sente a pessoa, a última bolacha do pacote. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quanto mais você desce, mais Ele te exalta. Quanto mais você se humilha na presença dEle, mais Ele vai exaltar, honrar a tua vida. Por isso, Zaqueu teve que vencer o orgulho. Outra coisa que Zaqueu precisou vencer foi a multidão. Eita multidão. A mesma multidão que falou para Bartimeu: cala-te, cego, ele não vai te ouvir. Era a mesma multidão que estava com Jesus e que estava ali do lado de Zaqueu. Era a mesma multidão que quando Jesus desce, Jesus fala para ele: desce que hoje me convém pousar na tua casa. Começaram a murmurar. Era aquela mesma multidão, irmãos. Não dê ouvidos à multidão. Feche os teus ouvidos para a multidão. Às vezes, querido, tem um parente seu que precisa ser salvo. E às vezes outro parente lá enviado do capeta fala: não é assim, não precisa. Para a igreja, para que igreja? Para quê? Os pastores, você não sabe. E as pessoas deixam de ser salvas por causa da opinião das pessoas, por causa da multidão, por causa que ela ouve o que os outros dizem. Deixa de lado a multidão e vá depressa aos braços de Jesus.
Vai depressa, deixa a multidão de lado. Imagina se Zaqueu tivesse ouvido a multidão, ele não teria recebido o perdão de Jesus, ele não teria sido salvo. Imagina se Zaqueu ouve, querido, eu acredito que nem lá ele teria ido naquele sicômoro, ele não teria subido naquela árvore, não. Mas ele não deu ouvido. Zaqueu estava determinado, irmão. Irmão, uma pessoa determinada, meu querido, uma pessoa determinada, inferno não para, demônio nenhum para, nada para uma pessoa determinada, irmão. Ela vai avante, os obstáculos, as lutas da vida vêm e tenta derrubar aquela pessoa, ainda que ela tropeça, ainda que ela caia, ela se levanta, sacode a poeira e vai. Ela prossegue porque ela está determinada naquilo que ela colocou no seu coração. E Zaqueu estava determinado: enquanto eu não procurar ele, enquanto ele não tem um encontro comigo, eu não vou parar, eu não vou parar. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber quem ele é, ele precisa mudar a minha história. Eu não quero mais ser assim. E as pessoas murmuravam de Zaqueu. Olha o versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para hospedar, para ser hóspede de um homem pecador. Eles olhavam Jesus na casa de Zaqueu e falavam: peraí, Jesus na casa de um pecador? Em outras palavras, aqueles homens estavam dizendo: mas não é ele que é o santo? Não é ele que é o perfeito? Vai entrar na casa de um pecador? Querido, o interessante é que todos aqueles que te apontam, todos aqueles que murmuram contra a tua vida, meu irmão, eles é pecador quanto você. Ninguém é santo. Aqueles que te acusam, aqueles que murmuram contra a tua vida, é pecador quanto você. Está perdido e precisando da graça de Deus da mesma forma. Interessante que ali havia uma multidão, querido, sempre uma multidão, e sempre algumas pessoas tocavam em Jesus, sempre algumas pessoas, e nesse caso aqui, querido, eu já estou encerrando, nesse caso aqui, eu acho interessante que a Bíblia diz que muitas pessoas chamavam Jesus para ir até a casa. Muitas pessoas diziam: Jesus, vai até a casa, aquele centurião, vai até a minha casa. Vem lá, Senhor, vai, a minha filha está morrendo. As pessoas convidavam Jesus até a casa. Nesse caso não, Jesus disse: olha, Zaqueu, eu vou à tua casa, eu vou. Sabe por quê? Porque Jesus via no coração de Zaqueu uma disposição para mudança. Jesus via no coração de Zaqueu uma disposição para não viver mais a vida que ele vivia. Jesus viu no coração de Zaqueu que Zaqueu estava cansado daquela vida. Meu irmão, eu acho que você não entendeu. Jesus precisa ver no meu e no seu coração uma disposição de mudança, porque ele entra na nossa casa e muda. Mas ele precisa ver, ele precisa olhar para cada um de nós. Não basta: eu sou crente, amém, eu acredito, amém. Jesus está lá: acredita, confia. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Meu irmão, Jesus precisa ver, irmão, isso em mim. Os maiores homens da Bíblia, os maiores pregadores, as pessoas que mais ousaram aqui na terra, meu irmão, foram pessoas determinadas, que tinham um coração disposto a mudanças. Pessoas que não queriam viver a mesmice, pessoas que estavam dispostas a enfrentar todos e todos pela causa do Evangelho. E às vezes uma luta nos para, um problema nos para, pastor. Mas imagina o tanto que Zaqueu enfrentou aqui. Irmão, Zaqueu não estava lidando com qualquer um, não. Ele estava lidando com saduceus, fariseus, eram as pessoas terríveis. Ele sabia que a história dele poderia ser completamente arruinada. Ele poderia pensar assim, mas Jesus teve um encontro com ele.
E a história dele nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque no versículo que nós lemos, versículo 9 e 10, diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar aquele que abre o coração para Ele. Jesus veio salvar a minha e a sua casa. Oh, querido, Jesus Cristo está aqui nesta noite. Levante-se nesta hora, por favor. Aleluia.